O cordeiro e o sangue no umbral. Por que será que era tão importante o sacrifício para o perdão de pecados? Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série A Páscoa, do Êxodo à Cruz. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e é uma alegria ter a sua companhia nesta devocional no dia de hoje. Estamos aprendendo como o contexto da Páscoa ainda impacta o nosso coração no dia de hoje. O memorial da Páscoa foi instituído pelo próprio Deus ainda antes da libertação do povo das terras do Egito. Naquele dia, no primeiro momento de celebração, o povo ainda estava escravizado. E foi por meio do sacrifício do cordeiro, do sangue aspergido nos umbrais da porta, que aquele povo desfrutou da libertação, do milagre operado pelo Senhor. Pois o anjo passou para ferir a terra do Egito, matar todos os primogênitos, porém as casas que tinham o sangue aspergido no umbral, aquele anjo passava por cima. Mas por que era necessário o sacrifício daquele animal para que hoje pudéssemos desfrutar dessa realidade do perdão? As Sagradas Escrituras nos falam que o salário do pecado é a morte. Aquele que pecar, este morrerá. E diante deste fato, era necessário que a dívida fosse paga, a dívida fosse quitada. E essa dívida não foi instituída pelo próprio Deus. Na verdade, o conjunto moral, as leis, a ética, não é uma formação daquilo que Deus espera de nós. Na verdade, é a essência de quem Ele é. Para que possamos estar ao seu alcance, para que possamos desfrutar da sua companhia, é necessário uma vida de santidade. Ele não compactua com o mal, o seu caráter, a sua justiça não pode ser condizente com tudo aquilo que é pecaminoso, porém, ele instituiu um caminho. Primariamente, era apenas um protótipo, era uma figura, uma sombra daquilo que haveria de ser revelado. Por isso, antes mesmo da escravidão, já foi requerido sacrifícios. Como não lembrar o sacrifício de Abraão, quando subiu com o seu filho da promessa, Isaque, chegando lá, disse para o seu filho: meu filho, um cordeiro para si Deus proverá. E ali se conheceu Jeová Jireh, o Deus que provê. Não é provisão financeira de bens ou qualquer outro meio, é a salvação, é o perdão. O nosso Deus providenciou um cordeiro perfeito. Mas naquela ocasião no Egito, ele exigiu que cada um ali sacrificasse um cordeiro ou um cabrito. Êxodo capítulo 12, versículo 5 nos diz: o cordeiro deverá ser sem defeitos, macho de um ano. Poderás tomar um cordeiro ou um cabrito. O texto nos diz que este animal deveria ser um animal em perfeito estado. Um animal sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, não adoecido, não com alguma deficiência, quer seja física, aparente ou qualquer outra que seja. Aquele animal simbolizava o sacrifício perfeito que deveria tomar o meu lugar e o seu no momento oportuno. Naquela feita, o cordeiro foi sacrificado, a família alimentada e o umbral da porta marcado. Era dessa forma que o Senhor estaria poupando o seu povo, instituindo ali a Páscoa do Senhor. Por meio do sangue que verteu no umbral da porta, todas aquelas famílias foram abençoadas. Tempos depois, também numa madeira, o sangue escorreu. Desta feita, o Cordeiro perfeito, imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, assumindo o meu lugar e o teu. Com aquele ato, o anjo da morte foi plenamente vencido. Hoje, o algoz de nossas almas não tem mais poder sobre nós. O apóstolo Paulo declarou na carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do finalzinho do verso 54. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo.
Foi por meio de Cristo Jesus que eu e você obtivemos a vitória sobre a sombra da morte. Ela não pode mais nos afligir, pois hoje em Cristo Jesus temos uma nova vida, uma vida eterna. A esperança de que um dia estaremos face a face com Ele. Por enquanto, somos peregrinos aqui nessa terra, como forasteiros que andam no deserto em busca da terra prometida. Mas um dia estaremos face a face com o nosso Deus. O sangue era necessário para a remissão de pecados, pois a dívida precisava ser paga. Mas deixa eu te contar, hoje ela está quitada. E eu e você somos livres em Cristo Jesus. A escravidão não tem mais lugar em nosso coração. Por isso, agradeça ao Senhor e celebre a Páscoa na perspectiva de um milagre que aconteceu hoje, porém te conduzirá à eternidade. Pai bondoso e querido, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Reconheço, Senhor, que o meu pecado merecia o salário da morte, mas graças ao Cordeiro do Senhor que tira o pecado do mundo, a minha dívida foi quitada e hoje eu posso desfrutar de liberdade por meio do Teu Santo Espírito. Celebramos o sangue que verteu na cruz, celebramos o Cordeiro que morreu em nosso lugar, porque hoje podemos, ó Pai, desfrutar de uma esperança para a vida eterna. A morte não tem mais poder, não poderá mais alcançar o nosso coração, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor nos chamou foi para a vida. Em nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Eu aguardo você amanhã às 21h30.